Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no Joycast. Estamos muito felizes de estar recebendo vocês aqui. Espero que vocês aproveitem essa viagem que nós teremos hoje. Hoje vai ser muito legal, que nós vamos conhecer um pouquinho melhor de cada pastor, mas não do seu lado teológico, basicamente, mas sim um pouco mais da sua vida pessoal. Como sempre, à minha esquerda, pesando 90 quilos, não, tô brincando, pastor Wellington, muito obrigado, pastorzão, por estar aqui. Ao lado direito, dizem que o pastor Juliano, pastor marombado aqui, seja muito bem-vindo, pastorzão. Para aguentar essas ovelhas, tem que estar forte. Amigos, hoje alguns irmãos nos procuraram e eles queriam ver um podcast diferente, eles queriam conhecer um pouco mais dos seus pastores. E aí nós trouxemos aqui algumas perguntas que acho que a gente vai rir bastante. E eu queria chamar esse Joycast especificamente, se a gente pudesse colocar um título, seria Se Eu Soubesse Antes. Então vamos entender um pouquinho se a gente já cometeu alguns errinhos no passado, alguns micos, enfim. E eu queria entender então, eu não vou datar aqui há 10 anos atrás, mas qual foi a decisão que você tomou anos atrás que hoje vocês fariam diferente? Quem gostaria de começar? Acho que eu vou passar para o Juliano. Pastor principal começa. Não, vai lá. E como pastor principal, então tu pode começar. O privilégio. Não, eu particularmente acho assim, olhando para trás na vida pessoal, estava até conversando com a Thaís há pouco tempo sobre isso. Tirar poucas férias. Se eu pudesse voltar atrás, há uns 10 anos, as meninas ainda pequenas, eu teria, eu acho que tirado mais férias, teria viajado um pouco mais. Mas pastor pode tirar férias? Não, pastor só trabalha de domingo, né? No nosso caso, só de sábado, é muita folga mesmo. Eu acho que a vida pastoral, quem está fora do espectro, né? De uma família pastoral, não tem a dimensão de como o trabalho pastoral ele acontece, como é estressante. Sim. Então vocês sabem disso, vocês são pastores também. Ser pastor envolve você é obrigado a ser multitarefa. Sim. Né? Então você tem que ter um pouco de líder, de administrador, de conselheiro, de professor, de psicólogo, de tudo. Sim. Né? Então é uma vida estressante. A gente na vida pastoral também não é um trabalho normal. Eu não entendo como um trabalho, como um emprego, é uma vocação. E você não tem horário para cumprir vocação. Muitos trabalhadores têm horário de entrar, horário de sair. Sim. Horário comercial. Então o pastor não tem horário comercial. Então por exemplo, eu acho que com vocês também acontece isso, no momento que eu abro os meus olhos de manhã, até o momento que eu fecho meus olhos, a minha cabeça é pensando na igreja o tempo todo. Verdade. Pensando num problema, numa dificuldade de alguém, num estudo que tem que fazer, num sermão, numa questão administrativa que está pendente. Então, não para. Né? Então, isso vai te consumindo, e eu acho que lá no passado não ter tirado férias regulares me cansou bastante. Isso é muito interessante, não sei se você sabe, mas eu, antes de entrar para essa vida pastoral, eu pensava isso também, Juliano. Uhum. Eu pensava assim, pastor, que tem aquela brincadeirinha, né? Mas pastor trabalha mesmo, só sábado. E aí, depois que eu entrei para esse universo, só montar um sermão, eu não sei vocês, mas eu levo uma semana, às vezes 2 semanas, se eu quiser concentrar num sermão, assim, com qualidade, e sem contar todas as questões de aconselhamento pastoral que tem, realmente é uma agenda que eu não fazia ideia, né? E aí é quase que tipo assim, posso voltar atrás, né? Não dá mais, não agora dá. tá aqui, não dá mais. E tu, pastorzão? Eu diria, por exemplo, que, hoje, com a experiência que eu tenho, se eu tivesse a oportunidade de conversar comigo mesmo, eu diria que, por exemplo, eu sempre soube, estando no meio cristão, no meio evangélico, que nós deveríamos dar muito mais do nosso tempo quando nós éramos solteiros do que quando casados. Essa foi um ensinamento que eu aprendi desde cedo, mas ele nunca se tornou prática. Ou seja, eu fui líder de jovens, eu toquei no departamento de louvor, eu fiz muita coisa, eu ensinava na escola bíblica dominical, era professor de teologia. Mas se eu pudesse voltar hoje, eu diria que eu tentaria dar um foco mais para a área missionária, por exemplo. Seria muito mais fácil você doar 1 ano da sua vida, ou meses, ou de repente meses no ano. O pastor Juliano mencionou férias. Você poderia fazer férias escolares para que você, enfim, fosse para algum país ou para o interior do Brasil, realizar
seja lá qual for o tipo de trabalho missionário, eu acredito que, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu gostaria de ter utilizado a minha juventude, voltado um pouco mais para a área de missões, e porque hoje, quando eu analiso, nós fizemos muita coisa, e glória a Deus por isso, mas muitas dessas coisas estavam voltadas para a igreja em si, não necessariamente para fora. Eu diria que... Muito bom. Sabe que uma vez perguntaram para mim, pastores, assim, pastor peca? Até a gente estava conversando nesses bastidores, né? Eu acho que a gente não precisa nem responder essa questão, né? Pecadores salvos pela graça. Mas eu quero, vocês estavam falando, eu quero reformular uma pergunta em cima disso. Teve algum momento na vida de vocês que vocês achavam que sabiam de tudo? Assim, eu sou o cara, eu sei de tudo. E aí Deus mostrou, não é bem assim? Posso me expor? Pode, claro. Eu não gosto de falar isso, mas é só para o contexto. Da minha vida acadêmica, eu fui para uma instituição de ensino muito importante. E depois que eu fui aprovado lá, eu tive a sensação que eu era o cara. Que qualquer coisa que eu fosse tentar fazer daria certo. E aí, por um bom tempo na minha carreira, não pastoral, mas pessoal, eu consegui alcançar algumas coisas. E aí, quando eu vi, Deus me trouxe para o Canadá. Aliás, 1 ano, 2 anos, e já começou a trabalhar no meu coração, mas aqui no Canadá foi algo avassalador, assim, mostrando... Eu vou te mostrar quem é que manda nisso tudo, sabe? Então eu já tive essa fase, assim, achando que eu sabia de tudo, e Deus falou, não é bem assim. Interessante. Eu acho que eu nunca tive um momento de achar que já sei de tudo. Acho que não. Acho que eu não tive esse momento. Mas, olhando para a minha história recente, pode ser que eu tenha subestimado a complexidade de plantar uma igreja fora do Brasil. Porque antes de eu vir, eu tinha já completado 17 anos de ministério pastoral, que é um tempo bom. É um tempo bom, a gente já tem uma bagagem, já tem uma experiência. Sim. No entanto, eu acho que eu subestimei a complexidade. Então é bem diferente ser pastor fora do Brasil. A gente, principalmente, sobretudo, uma igreja como a Joy, onde a gente tem um público muito diverso. É uma igreja muito plural. Muitas denominações, pessoas de regiões diferentes. Então, culturalmente, nós somos diversos. Teologicamente, nós somos diversos também. Então, é muito difícil. Então, eu tenho sentido nesses 3 anos um pouco do cansaço decorrente de você ter uma igreja extremamente diversa, plural, esse mosaico, né? Sim. Porque são muitas visões que a gente tem que tentar conciliar. É verdade. No Brasil você não tem tanto esse esforço, porque a questão de denominação está muito forte no Brasil. Então quem é mais inclinado a uma igreja como a Assembleia, vai para a Assembleia, uma igreja como a Presbiteriana vai para a Presbiteriana. Então a coisa é muito mais segmentada. Aqui não, no Canadá não. Então eu acho que eu subestimei um pouco. Não, tem experiência pastoral, é só ir lá e começar uma igreja fora do Brasil. Qual é a diferença? Gosto do clima frio, né, pastor? Eu odeio. Uma das coisas que eu mais odeio. Se eu não estou enganado, tu te converteu com 14 anos ou tô falando bobagem? 14 anos. Então tá bom. Então, mas mesmo assim, achou que não teve esse momento. Agora eu vou falar com um homem que nasceu dentro de um berço cristão. Pastorzão, teve algum momento que o cara que já nasceu num berço cristão, teve algum momento tipo, eu sei de tudo, eu acho isso, e Deus falou, não mesmo? Saber de tudo, não. Mas eu acho que eu tive minhas fases de se achar mais prepotente, enfim, mais orgulhoso. E para mim, o que mudou a ficha para mim foi, por exemplo, quando você cresce dentro de uma denominação, por exemplo, eu estou falando do Brasil, geralmente a denominação ela prega aquilo que a denominação acredita. E por ela pregar aquilo que a denominação acredita, por anos você passa a acreditar que todas as demais pessoas pensam igual você pensa, ou leem todos os textos bíblicos com a mesma lente que você lê. E num determinado momento em que eu comecei a ter muito mais interesse, comecei a estudar a teologia e comecei a ler outros autores, passou a ser uma surpresa para mim ver como que alguém que eu considerava ser um grande homem de Deus, uma pessoa com um excelente exemplo de vida, e que ele pudesse pensar diferente. Como que aquela pessoa interpreta aquele versículo de uma maneira tão diferente do que eu achei que poderia ser. Isso é tão mágico, né? Então, aquilo eu devia ter
22, 23, entre 22 e 25 anos, eu sempre soube que havia diferença, mas uma coisa é você saber que há diferença, uma coisa é você parar para ler e começar a ver. E quanto mais você lê e estuda, mais você começa a perceber que, puxa, porque às vezes, qual é a ideia? Mas isso aqui tá óbvio. Quer dizer, você é um retardado, né? Se você não consegue ver o que você tá vendo aqui, você é um estúpido. O texto aqui, mais claro do que isso, impossível. Mas aí você vai pegar uma pessoa que tem 2 doutorados, que tem uma experiência, e ele lê aquele texto, você fala, mas espera aí, agora talvez eu devo repensar um pouco as minhas convicções. Então, eu passei por essa fase, mas ao mesmo tempo, quando você está dentro de uma instituição que é denominacional, você necessariamente não vai ter um espaço para comentar ou falar sobre isso. Eclético, né? Você entendeu? E nem todas as pessoas vão entender isso porque elas estão dentro daquele segmento. Perfeito. E, pastores, tem alguma amizade, algum conselho, alguma pessoa que no passado esteve presente, vocês desconsideraram, só que hoje vocês param, olham assim, uau, ele tinha razão quando falou aquilo. Tem isso na Cara, história? 2 pessoas que eu sinto não ter aproveitado mais perto de mim. Primeira pessoa, meu pai. Então, eu acho que até por eu ter me convertido muito novo, meu pai não ser cristão, meu pai não se tornou, para mim, uma referência. Dá para entender? Modelo, né? Um modelo. Uhum. Então, eu na igreja acabei encontrando outros modelos. Só que meu pai sempre falava coisas que hoje eu olho para trás e falo, tinha razão, né? Tinha razão. E uma outra pessoa que eu sinto não ter aproveitado mais foi um pastor com quem eu trabalhei em Campinas, que é um dos homens mais sábios que eu conheço, pastor Ricardo Agreste. Tive basicamente 3 anos de convivência com ele, e eu acho que assim o meu ministério, a minha vida pessoal, ao lado do Ricardo, teve uma versão 2.0. Então eu diria que eu sou um pré-Ricardo e outro pós-Ricardo, porque o Ricardo era o cara que exigia muito de mim, que esticava a corda, que fazia a coisa doer, sabendo que aquela dor ia gerar o meu crescimento, né? Então, eu acho que sim, meu pai e o Ricardo são 2 pessoas que eu gostaria de voltar atrás e falar, não, eu quero aproveitar mais, fala mais, deixa eu ouvir mais, né? E aí, pastorzão, tem algum exemplo? Eu diria que, por exemplo, eu prestaria mais atenção em conselhos práticos de pastores que eu tive. Eu tive muitos pastores, eu tive alguns pastores que não tinham uma educação formal teológica, mas eles tinham uma experiência muito grande, uma vivência muito grande, e talvez até nessa fase também que você começa a estudar e conhecer, você começa a olhar e fala, peraí, eu acho que eu sei mais do que esses caras aí. Mas hoje eu percebo que a maneira como eles lidavam com pessoas, tratavam pessoas, visitavam pessoas, cuidavam de famílias, eu sempre prestei atenção nisso, mas hoje eu diria que eu deveria ter prestado mais atenção nisso, ou seja, no sentido de você unir mais a teoria com a prática. Então você tem a tendência de focar muito na teoria e esquecer a parte prática. Uhum. Interessante demais. Aí não tem o que fazer, né? O tempo passou. Eu estava olhando aqui vocês falando, eu li as perguntas. Eu fiquei pensando assim, a gente fala muito sobre os super crentes, né? A gente chega num momento da vida, a gente conhece pessoas que acham que não tem mais como crescer, aproveitar, mas vocês, em algum momento, já se acharam super espiritualizados? E aí, quando vocês menos esperaram, assim, caíram num tropeço bobinho, que algo do tipo, é impossível fazer isso, mas sei lá, acabei fazendo por excesso de confiança, ou por ser super espiritualizado. Teve algum momento na fase de vocês assim, que vocês estão, o pastor tende a tentar dominar o máximo possível do evangelho, porque esse é um dos papéis do pastor, e por estar tão envolvido com isso que a gente acha que pode não cometer errinhos, né? Porque está muito claro para nós, e a gente acaba cometendo. Vocês já tiveram isso ou não? Eu cometi... E pode ser que não, né, pastor? Fique em paz. Sim. Por exemplo, eu diria que um dos maiores erros que eu cometi na minha caminhada, na época eu não era pastor, foi quando eu me relacionei com uma moça cristã. E eu lembro, por exemplo, que minha mãe e outras pessoas eram contrários a esse relacionamento. Eles apresentaram
os motivos, mas eu achava que não era bem assim. E até me olhando, por exemplo, eu já li muito mais do que você leu, conheço muito mais Uhum, autores uhum. do que você, mas você esquece que eles têm a maturidade da Claro, vida, Uhum. da perfeito, experiência. perfeito. E assim, foi uma relação não nada boa, foi uma relação traumática e que eu olho para trás como uma experiência que poderia ter sido evitada. Eu aprendi muitas coisas com aquela lição, mas para mim fica claro, para mim, eu até faço às vezes uma relação com, por exemplo, com Jonas da Bíblia e com outros personagens. Eu não acredito que existem certas situações que nós devemos passar. Eu acredito que Deus permite que nós passamos por algumas situações em razão dos equívocos que nós fazemos. Então, eu vejo que, por exemplo, eu não precisava ter passado por aquilo. Uhum. Ao mesmo tempo, eu acredito que Deus ele usa todas as coisas para o Perfeito. nosso bem, Uhum. e isso serviu para o meu bem. Perfeito. Mas, por exemplo, hoje, eu olhando como pai, eu falo, Não se o quero meu isso com filho meu filho. caísse, ele Perfeito. aprenderia, mas eu não quero que ele caia. Perfeito, perfeito. Você entendeu? Eu não sei se ficou claro Perfeito. o E é interessante raciocínio. que foi Sim, exatamente perfeito. o meu exemplo, se eu tivesse que dar um. Eu tive um envolvimento tóxico, eu casei muito cedo, né? Eu fui pai muito cedo, mas eu comecei a minha vida também muito cedo, como eu falei, eu fui me converter em 2017. Então, antes disso, eu caminhei, nunca fiz nada ilícito, mas eu sempre fui um cara do mundo, que o mundo gostava de me oferecer, eu gostava do mundo. E eu não honrei pai e mãe, eu também. Meus pais falaram que não era uma boa pessoa, e eu pensei em sair de casa por 3 noites, e morei com essa pessoa por 3 dias, e aí depois eu tomei um rapa, assim, na linguagem, né, do tipo, fui traído, assim, da confiança da pessoa. Então, aprendi com isso. Na sequência, conheci minha esposa, casei. Graças a Deus, a gente tem um lindo casamento de 26 anos, Amém, né? amém. Pastorzão? Eu achava na minha adolescência que eu era um super crente. Então, 14 anos, se converteu, ia para a igreja todo dia, evangelizava nos morros, batia de porta em porta, Uau. entregando panfleto. Sexta-feira de madrugada ia entregar sopão. Era líder dos adolescentes. Antigamente não tinha isso de pastor para jovem, Sim. adolescente. Nossa época era a gente que fazia tudo. Eu ia na casa do pastor, pegava a chave da igreja. Isso não 14, com 15 anos, né? Que eu me converti 14 e depois fui para presbiteriano, eu tinha uns 15 anos. E aí ia na casa do pastor, pegava a chave da igreja, abria, reunia a molecada. Eu falava da Bíblia, nem sei o que eu falava, mas sei que eu falava alguma coisa para eles. Então, a igreja já me via como, fala, você tem que ser pastor, você é pastor, menino. Então, acho que isso me fez pensar que eu era um super crente, né? Crente. Fazia reunião de oração na escola. Eu lembro de conversar com a diretora, já no ensino médio, Dona Maricleia. Todo mundo tinha medo dela. E fui lá no gabinete da Maricleia, pedi para ter uma reunião de oração no laboratório da escola. Ela permitiu. E a professora... Então, eu achava que eu era o cara, que eu era muito crente. Até que eu tive uma decepção muito grande na igreja, isso com os meus 17 anos, 16, 17 anos, e saí da igreja. E me afastei da igreja, me afastei de Jesus. Assim, eu não me afastei primeiramente de Jesus. Eu me afastei da igreja dizendo assim, eu não preciso de igreja para servir a Jesus. Uhum. Eu posso caminhar com Cristo sozinho, sem ajuda de igreja, sem ninguém. Eu rompi com a igreja. Falei, não piso mais numa igreja, não quero saber mais de igreja e vou ter minha fé comigo mesmo. Perfeito. Isso incentivado até pelo meu. Eu lembro do meu pai falando, é isso mesmo. Posso É tudo mau caráter, tudo malandro, tudo ladrão, você fez o certo. E aí eu fui viver minha vida. E aí eu caí num fundo de poço. Uau. Em um ano, longe da igreja e longe de Deus, consequentemente, porque eu acabei tendo novos amigos, as pessoas se aproximaram de mim e eu acho que naquele momento de fragilidade eu encontrei, a gente sempre está em busca de comunidade. Perfeito. Você sai da igreja, mas você vai buscar outra comunidade. E esses caras me levaram para o fundo do poço. Uau. Até que meu pai e minha mãe foram me tirar de dentro de uma delegacia. E foram lá, nunca tinha visto meu pai chorando, imagina que eu via meu pai chorando. E tive que ver meu pai indo por uma delegacia me tirar de lá.
senão eu ia ficar trancado ali. Então, aí eu falei, não, eu não sou um super crente, eu sou uma escória, sem Cristo eu não sou nada. Perfeito. E aí foi uma retomada, né, de um relacionamento com Deus. E até então. Até então. Muito bom. Nossa, São essas histórias que ninguém sabe, né? Obrigado por você nos assistir, foi um prazer. Tô brincando. Teria mais coisa, mas nem todo mundo está preparado para essa conversa. Né? Sempre tem um poço de informações. Mas vamos tentar então mudar um pouco o rumo dessa prosa. Vamos falar de coisas mais alegres. Qual foi o maior mico ou uma situação engraçada que vocês já viveram no ministério ou na vida pessoal de vocês? Eu posso contar aqui rapidamente 2 micos que aconteceram aqui no Canadá. Opa, no Canadá. O primeiro mico foi o seguinte, eu lembro que eu cheguei, nós tínhamos acabado de alugar o apartamento que nós iríamos morar, e eu saí, nós não tínhamos carro, tínhamos acabado de chegar, nós escolhemos uma igreja para visitar, e eu falei, vamos pedir informação. Eu não tinha conseguido encontrar o endereço e falei para a pessoa, eu preciso chegar na rua tal, vocês conhecem? E a pessoa me deu as referências e ela falou assim, quando você vir um Canadian Tire, você pode ver que está do lado. E eu olhei para a pessoa, agradeci, e a minha esposa falou, e aí, Wellington, descobriu? Eu falei, eu não sei, porque a pessoa está falando de um Canadian Tire, né, que traduzindo seria um pneu canadense, mas ele está fazendo uma referência ao nome da loja, que eu não conhecia. E eu fiquei, ela, mas o que é isso? Eu falei, amor, eu não sei porque ela está falando de carro para mim, eu não estou entendendo. Então, assim, foi... Até hoje está procurando pneu canadense aí. Oh, meu Deus. E isso me ajudou também nas próprias aulas, porque eu tento mostrar, por exemplo, para os alunos que viver em outro país não é necessariamente só dominar a língua, é a cultura. Quer dizer, isso fazia parte da cultura. Era muito óbvio e a pra ela, né? cultura, para mim, eu não tinha cultura nenhuma. Acabei de chegar no país, eu não sei nomes de lojas, eu não conheço. Então, foi uma gafe, assim... E para quem vai estar nos assistindo, de repente, fora do Canadá, que a gente sabe que temos pessoas e irmãos queridos que nos assistem do Brasil, o Canadian Tire é famoso para todo mundo. Chega a ser óbvio. E para ela usou uma obviedade para te explicar algo que pela cultura não sabia, né? E aí, pastorzão? No meu caso foi no Canadá também, obviamente. Tem a ver com a língua, obviamente também. Meu inglês é muito básico e eu fui convidado para pregar numa igreja em Woodstock. Inclusive foi a igreja que me ajudou financeiramente no primeiro ano aqui. Fui lá pregar e tal. Estava preparado para pregar, ensaiei o sermão, tudo escrito, bonitinho. Li, reli. Estava preparado para isso. Aí cheguei lá no culto, o presbítero me chamou para sentar junto com ele na frente da igreja, como se fosse aqui assim um palco. Sentei junto com ele e estava ali bem ensaiadinho para aquilo, para o meu roteiro. E de repente ele levanta, me apresenta, Juliano, tá plantando uma igreja ali em Hamilton, etc e tal. E me deixou ali no púlpito sozinho e foi sentar. Uau. Aí eu fiquei pensando, o que eu faço agora? Será que vem alguém dar continuidade? Não. A ideia deles era que eu não só iria pregar, mas eu iria conduzir a liturgia inteira, que era imensa a liturgia. E eu ali percebi que todo mundo estava olhando para mim, eu falei, preciso fazer alguma coisa. Quando eu cheguei no púlpito, tinha toda a liturgia. Então, precisava fazer oração inicial. Até a igreja reformada tem uma ordem de culto própria que você tem que seguir e obedecer. Mas como que eu vou orar sem ler alguma coisa na hora ali de sopetão? Então eu fiquei ali quase 1 minuto sentado, todo mundo olhando para mim, eu olhando para todo mundo. Foi uma experiência tragicômica, terrível, terrível. Temos esse culto gravado, Juliano? Não, eu estou brincando. Olha, provavelmente tem. Ou vou morar aqui não, Como eles têm só em áudio, lá eles só gravam áudio, né? Talvez não tenham pegado. A gente pode pôr no mas eles gravam. Joy, inclusive, né? Mas foi um momento assim, saí de lá arrasado, cara. Eu fui também, obviamente que a questão da língua, né? Então quando eu vejo que o pastor Wellington passou vergonha por causa da língua, eu tô muito em paz, certo, né? Aqui tem uma expressão quando a gente vai no fast food, principalmente o pessoal que está assistindo, eles perguntam assim, for here to go. Mas pensa que eu falei for here to go. A primeira semana aqui os caras falaram pra mim, eu fui comprar um hambúrguer, acho que, eu não lembro de qual do fast food que tinha, e a pessoa perguntou assim, for here to go, for here to go. E aí, não sei se também você sabe, pessoal, tem muita etnia no Canadá, né? Então tem vários accents, vários sotaques. E eu não entendi o que ela falou, daí em algum momento veio for here to go, eu falei, yes, for here to go.
Ela tá apertando pra cá ou pra levar pra casa? Eu falei, pra cá pra levar pra casa. Eu falei, mas tá tudo certo. Ela pediu uma opção, uma entre duas, você deu as duas. Eu não sabia nem que era for hit go. Eu falei, for hit go. Aí tá tudo certo. Eu sofria no começo com o cashback, não tanto aqui, mas nos Estados Unidos. Quando eles perguntavam cashback. Eu falei, cara, que é isso? Que é cashback? Será que ele tá oferecendo troco pra mim? Como que o cara vai oferecer o troco? Ele tem que dar o troco. Demorei pra entender, mas depois me explicaram o cashback. Eu espero que um dia isso seja mais fácil, mas por enquanto não tá sendo. Olha, né? eu pensei que depois de 3 anos aqui, estaria mais fácil. Mas a gente evoluiu muito. Vai, com certeza, evoluiu sim. muito. Meus amigos, vocês já tiveram no mundo teológico, na vida pastoral, na carreira de vocês, algum plano frustrado que mais tarde vocês viram que era livramento de Deus? Eu tive 2 planos, eu não vou dizer que foram frustrados, mas, assim, a gente tomou a decisão, eu e a Thaís tomamos a decisão de dar um passo atrás, mas era algo que eu queria. E nesses 2 momentos você vê como Deus usa muito a vida das nossas esposas. Thaís é muito quietinha, ela é calada, não fala muito, de poucas palavras, mas quando ela fala, eu preciso Certeiro. ouvir, é certeiro, é uma pessoa muito sábia. Uma oportunidade tive para ir para Brasília, trabalhar em Brasília, fora da esfera pastoral, eclesiástica. Sou formado também em jornalismo, e aí surgiu uma possibilidade de trabalhar lá com um bom cargo, com um bom salário nessa área. E a Thaís, eu queria, porque eu estava cansado já, Claro. questão, como eu falei para vocês, a vida pastoral, eu tava com vontade de ter horário comercial, horário para começar o trabalho, horário para terminar. E eu falei, puxa, é uma oportunidade, 2 anos, 1 ano, tá bom, só para dar um respiro. E ela falou, amor, eu não quero. Sei que é o que você quer, mas eu não quero. E aí eu dei um passo atrás. E uma outra, logo na sequência, foi uma aplicação de doutorado que eu fiz antes da pandemia. E tudo ficou parado nesse processo de doutorado na Holanda, em Groningen. E ali, já para o final da pandemia, meio final da pandemia, veio uma resposta da Universidade de Groningen dizendo que eu tinha passado no pós-doc, no PhD deles, e recebido uma bolsa. Então eu pensei muito, fiquei muito feliz, porque era algo que eu queria. Sim. Eu já estava atuando na área acadêmica, dando aula no seminário no Brasil, seminário teológico. Então eu falei, é uma oportunidade de morar fora, mais uma vez com as meninas, uma experiência para elas. E depois eu volto. E a Thaís também falou, amor, não vamos, mas como? E vai ser difícil, tem a questão da língua. Então ela foi colocando alguns empecilhos. E eu tenho essa coisa assim de conversar com Deus e falar, Deus, se algum obstáculo se levantar no coração da minha esposa, que não seja algo que fira princípios e valores do Senhor, eu vou entender como uma direção do Senhor, como uma resposta do Senhor, que é o momento de frear, pelo menos frear. Perfeito. Né? E naquele momento eu freiei, e foi depois desse momento que surgiu a possibilidade de fazer o que eu há muito tempo queria fazer, que era plantar uma igreja. Depois, logo da pandemia, que surgiu esse convite para plantar uma igreja aqui no Canadá, e eu vim. Então eu entendi claramente que o movimento de Deus era para estar aqui nesse momento. Enfim, então... Perfeito. Ótimo. Acho que foi ótimos isso aí. exemplos. Possessão? Eu me recordo que por volta de 2005 eu tinha recebido algumas propostas para trabalhar como tradutor, e eu gostava muito da área e estava muito propenso a aceitar, mas ao mesmo tempo eu tinha recebido um convite para que eu fosse traduzir alguns missionários dos Estados Unidos que estavam vindo para o Brasil, e mais especificamente para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Mas era um trabalho voluntário em que você pagava o seu traslado, no caso, você teria que ir até lá, você teria que cuidar de tudo isso, e você, além de tudo isso, você ia doar no caso, o seu dom, no meu caso, a Perfeito. tradução. E eu lembro que algumas pessoas, até alguns cristãos, falaram para mim, Wellington, você é cristão e você gosta de trabalhar para Deus, mas tem limite, tá? Uhum. Tudo tem limite. Perfeitamente. Mas eu falei, tudo bem, mas eu acabei indo. E quando eu fui nesse evento, eu aprendi muito, porque tínhamos, por exemplo, médicos cristãos que estavam ali e eles paravam. Foi a primeira vez que literalmente eu passei no meio de pessoas com metralhadora na mão, e você tem que pedir Uau. autorização para você entrar
para você entrar em determinadas áreas. Foi a primeira vez também que eu me recordo, a não ser quando eu estava em casa da minha avó, coisa do tipo, que eu tive que dormir literalmente no chão de uma escola, porque você não tinha para onde ir. Condições. Mas eu via a mão de Deus agindo de uma maneira tão grande, e foi logo em seguida que Deus abriu as portas para que eu pudesse, por exemplo, esses mesmos pastores e missionários tinham vários outros eventos no mundo e me abriram as portas para viajar para os Estados Unidos, para outros países, e foi algo assim maravilhoso, porque eu vi que Deus falou, seria basicamente assim, se você for fiel no pouco, eu vou te abençoar no muito. Então, para mim, aquilo foi um momento, e eu entendo que há situações que a gente tem que, de fato, pôr um limite, mas naquela situação, Deus mostrou que eu devia ter feito aquilo, e aquilo foi muito bom para mim. Eu aprendi muito. Muito bom. Muito bom. Grandes reflexões, né? Vamos caminhar mais próximo ao final, assim. Fiquei pensando nessa pergunta específica, eu lembrei do meu pai, cara. Foi bem interessante, antes de entrar na próxima pergunta, que mexeu bastante comigo agora. Eu estava estudando, então, lá fora, nos Estados Unidos também, e tive a chance de receber uma bolsa de um pós-doutorado na universidade que eu fiz meu doutorado. E eu sou, até hoje, apaixonado pelos Estados Unidos. Eu sei que é uma relação de amor e ódio, mas eu gosto do país, tive momentos muito bons, embora foi uma das fases com maior dificuldade financeira eu passei na minha vida, né? E aí as coisas não estavam se encaixando, minha família não estava mais feliz lá, a gente passando muita dificuldade financeira, e aí abri mão de uma possibilidade do pós-doutorado nos Estados Unidos, só que ali mexeu demais comigo. E o meu sonho lá, eu estava numa igreja onde tinha 10 famílias brasileiras só, e foi uma experiência maravilhosa, espiritualmente falando. E aí eu pensei assim, nossa, eu quero ficar aqui, porque eu quero ajudar os imigrantes que estão chegando, né? Muitos dos irmãos não estavam documentados, né? Não estavam legais lá no país. Eu pensei, poderia ser uma chance de ajudar as pessoas de uma forma ou outra. Mas resumindo, não deu. As portas foram fechando e eu tive que voltar para o Brasil. Coincidência ou não, cristocidência ou não, eu voltei para o Brasil, eu tive a possibilidade de ver meu pai, beijar meu pai mais uma vez, na sequência ele faleceu. E não satisfeito só com isso, que essa foi uma parte que eu acho que foi livramento, ter ficado nos Estados Unidos e não ter visto meu pai, pelo menos uma última vez, mas ao mesmo tempo Deus realizou meu sonho vindo para o Canadá, conhecendo o Juliano primeiramente, depois o pastor Hélio, pastor Bruno, de plantar uma igreja para imigrantes, que pudesse ajudar. Então, Deus fechou a porta lá nos Estados Unidos, mas abriu a porta no Canadá para o mesmo sonho. E ainda me deu de bônus, quem sabe, a possibilidade de ter dado o último beijo do meu pai. Então, interessante demais o que Deus faz, né? Olha para trás, né? Você nunca imaginar que... Não, de forma alguma. E Deus me deu até muito mais, porque lá nos Estados Unidos eu me converti, mas ainda não pensava em ser um pastor. E aí, com o passar dos tempos, eu fiquei no Brasil por mais 3, 4 anos antes de vir para o Canadá, né? 3 anos antes de vir para o Canadá. E daí, nesse período, foi onde eu fiz meu seminário, foi onde Deus tocou no meu coração o desejo e a vontade de ser um pastor. E cheguei aqui, pude fazer parte do processo da implantação da Joy, pude fazer parte do quadro de pastores da Joy, e planos bons que ainda estão por vir em breve. Amém. Então, Deus é incrível, né? É. Ele é incrível. Reclame menos e ore mais, né? Acho que é o que a lição da vida. Amigos, vocês já pensaram em desistir da vida pastoral? Da vida pastoral? Já. Que você diz na semana, no mês, no ano? Eu ia dizer em algum momento da vida. Já pensei. Já pensei. E o que te fez voltar? É a sequência da pergunta. É a vocação. Vocação. Eu amo a igreja. Eu acredito na igreja. Eu amo pessoas. Não teria ido para a vida acadêmica. Vida acadêmica não minimizando quem está na vida acadêmica, mas eu acho que ela, sob uma certa ótica, é mais fácil. É mais fácil se relacionar com livros do que com pessoas. Um ambiente controlado. Exato. Né? Então, Exato. é mais fácil. Então, acabou a aula, você saiu da sala de aula, ponto final, dei aula no seminário, eu vi como que isso acontecia. Então, a vida pastoral, às vezes, é em glória. Você se dedica, você investe sua vida na vida de pessoas, e aí você, ao longo de uma jornada, percebe que todo investimento que você fez na vida de determinadas pessoas ou na vida da igreja, parece que você tem zero balance.
E às vezes você se percebe como tendo dívidas com aquela igreja, com aquela pessoa, depois de tanto investimento. Então é duro você chegar depois de se doar e, para a glória de Deus, claro, não para ter a contrapartida, mas perceber que no seu primeiro equívoco, no seu primeiro erro, na sua primeira fala enviesada, te leva para fora dos portões e te apedreja. Você tinha mais dívida do que crédito. É terrível. Então, às vezes é inglória. Então, nesses momentos que você fala assim, cara... Eu chamaria de ingratidão, mas tu é um cara polido, a minha vontade é parar e me dedicar de outras maneiras para a igreja. Deixar de ser pastor? Nunca. Porque ser pastor não é uma condição de alguém que lidera uma igreja. Ser pastor é uma vocação. Então, eu sempre vou ser pastor. Na Joy, fora da Joy, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Porque Deus me fez assim. Eu não consigo ser de outra forma. Legal. Mas ser pastor de uma igreja local como líder, eu já pensei algumas vezes em tirar o time de campo. Muito legal. Só para pegar esse gancho aqui, pastor, que eu sei que deve estar cheio de vontade de falar. Eu vi que tu está tremendo a perna, enfim. Uma vez teve uma troca de pastores na última igreja que eu estava, em Campinas também, que uma pessoa muito querida, a dona Irene, ela fez uma leitura de algo que eu achei magnífico, sobre a forma ingrata que as pessoas veem um pastor. Uhum. E ela falava assim na carta, eu vou parafrasear, obviamente, já fazem 6 anos isso. Ela dizia assim, o pastor é uma situação muito complicada, porque se ele tem um carro bom, ele está pegando dízimo e oferta da igreja. Uhum. Se ele tem um carro ruim, ele fala, uau, como que ele representa a nossa igreja com esse carro ruim? Se ele se veste botando um relógio, um anel de ouro, alguma coisa, diz, nossa, ele está se exibindo, se mostrando, não tem humildade. Se você tem uma roupa mais surradinha, nossa, vai falar do Senhor com esse trapinho aí. Então, nunca é satisfeito, nunca é o suficiente ou bom para algumas pessoas ou para outras. Né? Mas é o preço da liderança, o preço do pastorado, a gente não pode... E é um preço gostoso, né? É muito bom, é muito bom. E aí, pastorzão, já pensou em desistir? Já pensei. Eu aprendi com pessoas mais experientes do que eu, que eles sempre falavam isso, e que vale não só para o pastorado, mas para várias áreas da vida, que é não tome decisões de cabeça quente. Né? Se você está afim de, como diz a expressão mais chula, chutar o balde, não chute o balde agora. Toma um banho, toma um café, você entendeu? Vai para casa, conversa com algumas outras pessoas para que de repente você possa tomar uma decisão mais. Mas isso geralmente acontece quando você está passando por uma fase muito difícil, ou você está lidando com problemas bastante complicados, sempre passa. Para mim, eu acredito até, eu não posso dizer, mas eu acredito que talvez seja até mais recorrente, porque eu sempre fui pastor bivocacionado. Então você sempre tem aquela coisa, peraí, eu devo investir mais na minha atual profissão do que, de fato, continuar investindo aqui, porque eu devo investir mais tempo em determinada área do que fazer. Então, quando você tem esse trabalho bivocacionado, tem esse elemento. Será que se eu tivesse investido em tal curso ou tal coisa eu não estaria melhor? Mas eu vejo que, como o Juliano falou, é um chamado, né? É uma vocação. E eu conheci um pastor muito, muito sábio, que ele também era uma pessoa que recebeu muitos dons da parte de Deus. Uma pessoa dotada de muitos dons. Mas ele costumava falar assim, por exemplo, eu estou advogado, mas eu sou pastor. Eu estou professor, mas eu sou pastor. Ele quer dizer, nesse momento, mas o que eu sou de fato. Então, eu acredito que era uma excelente maneira de apresentar o que é a vocação pastoral. Perfeito. A gente já está indo agora de verdade para a última pergunta, até porque está dando tão sucesso no nosso podcast que o pessoal está ligando, fazendo pergunta ao vivo, mas a gente não pode atender ao vivo, né? Meus amigos, se a gente for parar a pensar, então, de todas as nossas conversas, a gente falou sobre os erros do passado, rimos já bastante sobre as nossas vidas. E se tiver algum irmão nos assistindo e pensando lá, nossa, eu perdi tempo, eu tive tempo perdido, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei em chutar o pau da barraca, né? Ou o balde? Ou por que eu não tive mais perto do meu pai, enfim. Qual o conselho que vocês dariam se ele estiver pensando, tive um tempo perdido, não aproveitei meu tempo perdido? O que vocês diriam para essas pessoas? Eu lembro do filme,
não é Alice no País das Maravilhas, é Alice e alguma coisa espelho. Eu sei que é um filme da Alice, mas é um remake, aí é um mais novo. E aí tem um diálogo lá no filme que um dos personagens fala para ela, olha, antes de Deus tomar o seu tempo, ele te dá. Uma coisa assim. Tá. E de fato, né, a gente tem tempo agora. Perfeito. O tempo agora não foi tirado. A gente perdeu lá atrás, de fato. Perdeu, aconteceu, e não tem como ficar se lamentando pelo que passou. Ótimo. Jesus perdoa o nosso passado, ele apaga o nosso passado, agora o negócio é o tempo presente. A gente tem tempo agora. O que a gente vai fazer com o tempo? Então vamos corrigir os erros do passado. Né? Talvez eu não tenha, eu tenho as boas lembranças do meu pai, os conselhos que ficaram no meu coração. Agora como que eu posso aproveitar o tempo com aquelas pessoas que Deus colocou do meu lado hoje? Então, diria, para mim, uma das piores coisas é ficar se remoendo pelo passado. Terrível. Isso traz doença emocional, doença física. Passou, acabou. Vamos aprender com o passado. Ele tem que ser um bom professor para a gente. O tempo é agora, a gente tem tempo agora, e vamos participar da nova história que Deus está escrevendo hoje. Né? E que a gente vai contar amanhã. Então, é isso. Não se preocupa não. Segue em frente, né? Vai ficar difícil, hein? Eu concordo e eu vejo que às vezes o passado ele pode impedir o teu presente e o teu futuro. Ou seja, a pessoa fica remoendo tanto o passado a ponto de que ela perde o tempo para pensar, para planejar, para sonhar com coisas do futuro, porque ela está pensando no passado. Então, o passado, você não pode mudar o passado, mas o passado pode alterar o seu presente e o teu futuro, negativamente. Então, o que o Juliano mencionou, e eu concordo, nós não temos a capacidade de mudar o passado. O que passou, passou. Mas o presente e o futuro continuam sendo presentes de Deus para nós. Maravilha, né? E sabe que eu fiquei pensando que vocês dois estão falando, e lembro que quando eu cheguei aqui, você que está nos assistindo, vocês não sabem, é que só fera, né? Aqui, como eu falei, nasceu num berço cristão, pastor Juliano se converteu muito cedo, pastor Bruno também num berço cristão. E eu fiquei pensando um dia, eu critiquei não, mas eu olhei para cima e falei, pô Deus, por que eu passei tanto tempo no mundão, né? E aí eu fui me converter em 2017, eu tinha 30 e poucos anos, e aí um pastor, que eu não vou lembrar, eu não quero dar o crédito para a pessoa errada, mas eu dei um pastor, olhou para mim, eu não lembro, Juliano, se foi tu, se foi o pastor Wellington, Bruno, seja quem for, me disse assim, tudo que tu fez de errado não foi Deus que colocou, mas Deus vai usar tudo que tu fez de errado agora como pastor para ensinar a coisa certa para as pessoas. Então não foi um tempo perdido, foi um tempo de aprendizado com teus erros. Tu errou, aprendeu e agora vamos fazer certo. Então acho que é isso que eu digo para você. Se você for fazer uma análise de como foi seu passado e você achou que perdeu muito tempo, fez muita coisa errada, dá chance de fazer o certo, fazer de novo, começar e não perca tempo não. Esse é um privilégio de Deus, você poder estar aqui. Obrigado mais uma vez. Pastorzão, muito obrigado. Amém. Pastorzão, muito obrigado, que eu prefiro chamar de queridos amigos. E obrigado a você que esteve até agora conosco. Não perca os próximos episódios dos nossos Joycasts. Essa é a chance de estragar todo o podcast, né? O Joycast. Mas nós não vamos editar isso, não. Fique com Deus. Deixa o passado para trás. Deixa o passado para trás, uns 3 segundos atrás. Fique com Deus e espero te encontrar da próxima vez. Até mais.